Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje nós vamos falar aí sobre, primeiramente aí na página 123, sobre o texto Dom João no Brasil, episódio 4. Vem cá, meu rei. Então, pessoal, nós temos aqui, de leitura e interpretação de texto. A primeira questão diz o seguinte: na animação, alguns personagens podem ser facilmente reconhecidos. Identifique-os e descreva as características principais de cada um e justifique sua resposta. Bom, pessoal, essa daí é cara crachá, né? Não precisa nem de dispensa comentários. 2. Forme duplas, tarararararã. Tá, essa aqui não precisa, nós não vamos fazer, porque no caso precisaria como que fala? Do presencialmente, né? Na página 124 nós temos o nosso panorama que nós temos que realizar, uma vez que as leituras, as questões que tiverem aí leitura e interpretação de texto é por conta de vocês, tá? Questão 1. No início do século XIX, a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra era grande. Logo, o bloqueio continental imposto pela França dificultaria a relação econômica entre o Estado inglês e português. Entretanto, não acatar a imposição francesa resultaria em invasão das tropas napoleônicas. Qual foi a decisão tomada por Portugal e como ela se deu? Bom, pessoal, essa daí nós já vimos, falamos, eu falei na videoaula, e tudo mais, Vocês têm que lembrar aí, né? Então tá bem tranquila essa daí. 2 é leitura e interpretação, No caso eu vou deixar para vocês fazerem, porque é um textinho e aí vocês vão responder. Questão 3. A primeira medida de Dom João ao pisar no solo brasileiro foi abrir os portos às nações amigas. Por que essa ação representou o início do processo de dependência do Brasil? Então, pessoal, vocês têm que lembrar aí do pacto colonial, Porque ao abrir, no caso, as portas aí para as nações amigas, foi feito o fim, então foi por, calma, gente, a dicção. Nesse momento, pôs fim ao pacto colonial, Porque qualquer país aliado a Portugal poderia comercializar diretamente com o Brasil. Isso aí é fato. 4. A obra a seguir foi pintada para representar a vitória de Napoleão Bonaparte sobre os russos. Observe e compare com o quadro de Pedro Américo da página 115 e faça o que se pede. Bom, pessoal, basicamente você vai comparar, o texto, no caso o livro, a imagem da página 115 e vai responder aí as questões, correto? Questão 5. Coloque em ordem cronológica os acontecimentos listados abaixo. Bom, como essa daqui é um pouco mais complexa, eu vou ajudar vocês. Então, o primeiro aí, nós temos que lembrar, que tudo começou com a chegada da família real no Brasil, No caso, eu sempre falo a coroa portuguesa. 2. O segundo ponto aí. Vocês têm que lembrar que também, que após a chegada da família real, houve a abertura dos portos, às nações amigas. O terceiro ponto foi elevado, ao Reino Unido. O quarto, Dia do Fico. E o quinto, proclamação da independência. Tá? Tranquilos aí? Tá bem tranquilo, gente, até agora. Sexta questão, leitura e interpretação de texto, tá? Vocês vão ler o textinho aí, interpretar bem, aí, no caso, feito, bem elaborado, tá bom? Sétima questão, quais foram as ideias iluministas que influenciaram as revoltas no Brasil no século XVIII? Então, pessoal, vocês têm que lembrar aí que as principais ideias iluministas, foram, no caso, a função do governo, no caso de servir ao povo e não o povo servir ao governo, Assim nasce, no caso, de um entendimento dos próprios, assim, de acordo com as ideias iluministas de John Locke, no caso, a sociedade ela tem que servir ao povo. Perdão, no caso, os líderes religiosos, eles têm que servir ao povo. Correto? Os líderes religiosos. Tá. Os líderes religiosos, eles tinham grande participação, Grande participação aí, no... Ah, mas eu já estou falando já de primeiro e segundo setor, não é bem isso.
No caso, perdão, gente, eu falei líderes religiosos. Os líderes, no caso dos poderes, né? Dono do poder lá, os detentores do poder, no caso a coroa e tudo mais. Perdão, gente, eu me confundi. Eu falei líderes religiosos, é porque eu falei líder, já veio religioso na minha cabeça. Mas os líderes, né? No caso, os reis, né? Enfim, isso eu estou falando no âmbito global. Eles tinham a função de quê? Cobrar. Mas o povo, com as ideias iluministas, começaram a perceber que o que está acontecendo? Não, peraí. Nós somos a maioria. Eles que têm que nos garantir o bem-estar social graças às ideias iluministas, correto? E a legislação, ela não tem que prejudicar a sociedade, ela tem que favorecer e atender às necessidades do povo. Oitava questão, sobre a independência do Brasil, responda. Por que os Estados Unidos foram o primeiro país a conhecê-la? Vocês têm que lembrar aí que, né, lembrar da doutrina de Monroe, né, que foi criada lá em 1823, né, que defendia o direito, né, da soberania das nações, e com isso, né, ela iria contrária a qualquer intervenção europeia no continente americano. B. Qual foi a condição para que Portugal a recorresse? Né? Foi um pagamento, né, de uma indenização, vocês lembram, de 2 milhões de libras, né? Basicamente isso. C. Qual foi a condição para que a Inglaterra a reconhecesse? Então, né, a condição foi que a renovação do contrato de 1810, né, além do compromisso do Brasil de eliminar o comércio de escravos no prazo de 5 anos. Tá? D. Por que a Rússia e a Espanha demoraram tanto para reconhecê-la? Então vocês têm que lembrar, pessoal, que esses dois países estavam perdendo colônias. Se está perdendo colônia, está perdendo território. Então, por isso, qualquer tipo de movimento nacionalista, de emancipação, de vamos aqui abolir a escravidão, que no caso seria emancipação, né? Iria prejudicar tanto economicamente quanto, né, territorialmente ali. Última questão, 9. Qual foi o papel das mulheres e de outras pessoas marginalizadas nos eventos que desencadearam a Conjuração Baiana? Então vocês têm que lembrar, pessoal, que as mulheres, né, marginalizadas, elas desempenhavam um papel muito importante, né? Ou seja, um papel central nos eventos da Conjuração Baiana, porque se não fosse ela, né? Opa, minha cachorra latiu ali, calma. Perdão, onde eu estava? As mulheres, elas desenvolveram um papel muito importante, porque elas não mostraram que, além de, no caso, serem marginalizadas, de serem, no caso, invisíveis, essa que é a palavra, elas conseguiram se rebelar, mostrar a sua visibilidade, né, e ir contra a ordem vigente da época, né, mostrando, então, né, maioria. Correto? Então é basicamente isso, pessoal. Eu peço desculpa a vocês hoje eu estou sem meu óculos. Eu fiz o podcast do 6º ano, mas infelizmente eu não sei onde eu coloquei meu óculos. Então por isso às vezes a dificuldade de concentração, tá bom? Eu peço vocês que respondam aí direitinho. Um abraço e eu vejo vocês no próximo encontro. Tranquilo? E até lá, espero ter encontrado meu óculos. Tchau, tchau.